Bom, pessoal, desculpe pelo atraso aí, tá todo mundo acordado ainda? Cutuca o pessoal do lado aí para acordar que vai começar para valer agora. Bom, vamos lá. A apresentação, eu acho que eu não vou refazer, tá? Mas vamos começar do início do que interessa para vocês. Vamos falar aqui hoje de funcionamento de índice, como funciona a parte de pesquisa do Firebird utilizando índices, mostrar alguns exemplos de carries e como que o plano é mostrado para vocês, para a gente possa analisar o plano e entender se essa carry tem algum problema ou se a gente poderia melhorar essa carry. Vamos falar sobre estatística do banco, também a procura de performance ou gargalos ou algum indicativo de que a gente possa ter problemas e onde a gente pode melhorar isso aí. E no finalzinho vamos falar sobre algumas pequenas melhorias, algumas coisas, dicas básicas que a gente pode ter para ter um ganho de performance com o banco. Então, aqui voltamos à nossa base de dados fictícia aqui, em que eu tenho minhas páginas de índice, eu tenho minhas páginas de dados, e aqui nas minhas entradas de índice, eu tenho indicando em que página que o registro está. Então, o Alessandro está na página 2, o Cláudio está na página 1, o Marcos está na página 3, e assim vai. Quer dizer, uma simulação de como funcionaria, de uma forma bem simples, a parte de índice, apontando os registros do banco. Então, primeiro a gente vai falar como funcionaria uma leitura indexada comum, tá? Que é o que geralmente se fazem por aí. Eu tenho uma query, select asterisco from amigos where nome like mar. Então, quer dizer, o que isso vai fazer? No primeiro momento, vai identificar os registros que contêm aí os meus amigos cujo nome começam com mar, tá? E ele vai sair buscando na página de dados o registro para me trazer todas as informações. Então vamos lá, no primeiro passo ele identificou o Marcos, leu a página de índice número 2, descobriu que esse registro está na página 3, então ele vai na página de dados número 3 e encontra o registro Marcos. Volta para o índice, agora eu tenho que buscar o Marcelo, que está na minha página de dados número 2. Veio na página de dados número 2, leu o Marcelo. E depois veio na Maria, que está na página 3, e foi buscar o registro. Então aqui assim, é o que eu tinha comentado. Primeiro, o banco, como ele fica pulando de uma página para outra, isso vai forçando, você vai ter dados em cache e tudo mais, mas sempre que você está fazendo uma leitura não contínua, você tem o problema do seek time do HD. Quer dizer, você tem que sair buscando essa posição que você quer ler dentro do arquivo. E isso é uma coisa lenta. Tá? Então assim, tudo que puder ser evitado para diminuir a quantidade de leituras de disco ou diminuir a quantidade de buscas dentro do HD, a gente vai ganhar em performance. Então, a ideia do Firebird foi fazer uma leitura indexada também, só que em duas fases, tá? Que eu vou mostrar agora como é que funcionaria. A leitura em duas fases, ela também vai buscar através de qualquer algoritmo que interesse, no caso uma árvore B-tree ou sei lá, um hash table, não importa, não vem ao caso. Aqui, identificar quais são os registros que seriam válidos. Na verdade, que seriam possivelmente válidos. Eu vou explicar depois para vocês por quê, que nem toda entrada de registro equivale a um registro visível para o banco de dados. Então, no primeiro momento, o Firebird vai buscar e vai identificar que ele teve 3 registros aqui que satisfazem a minha condição de pesquisa. O que ele vai fazer? Ele vai ler e identificar todos os registros que satisfazem, no primeiro passo. E vai descobrir quais são as páginas de dados contém essas informações. Então aqui no caso, eu tenho o registro na página de dados número 3, na página de dados número 2 e na página de dados número 3. Tá? Depois desse ponto, o Firebird ele monta um bitmap de páginas. Quais são minhas páginas válidas? Onde que eu tenho dado que pode satisfazer a minha pesquisa? Ele descobriu que é a página de dados número 3 e a página de dados número 2. São essas aqui. Num terceiro momento, ele vai ler as páginas de dados de uma vez só. Tá? E ele vai ler como? Agora ele vai ordenar na ordem de armazenamento. Porque a tendência é que as páginas estejam, se você ler pela ordem de armazenamento, a tendência é que você vai fazer uma leitura seguida no disco, de espaços contínuos. Então você diminui o seek time. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai ler as páginas 2 e 3 de uma vez só e já vai retornar todos os registros. Quer dizer, ele não tem essa história de ficar pulando de um lugar para o outro. Vai para a página de dados, volta para a página de registro. Vai para a página de dados, volta para a página de registro. Não faz isso. Ele lê todo o índice e depois vai e lê toda a página de dados.
Bom, isso aqui seria uma pequena explicação de como funciona a parte de leitura indexada e quais são os ganhos que a gente tem. Então, assim, no primeiro momento, ele identifica todas as páginas de dados que contêm registros relevantes. Ele garante, dessa forma, que você vai ler apenas uma vez cada página de dados. Quer dizer, no nosso primeiro exemplo da leitura indexada comum, a gente leu 2 vezes a página de dados número 3. Nesse momento, a gente só vai ler uma vez a página de dados número 3. E a gente vai ler a página na ordem de armazenamento, que vai provavelmente fazer que a leitura seja contínua. Quer dizer, a gente vai diminuir, a gente vai reduzir o I/O, quer dizer, a gente nunca vai ler 2 vezes a mesma página de dados para uma mesma pesquisa, e a gente diminui o seek time por estar lendo as páginas em seguida. E, por consequência, a gente vai conseguir o quê? Um aumento do throughput do disco. Quer dizer, a gente ganha em velocidade aí. Desde sempre. Desde sempre. Tá? Isso aqui, na verdade, é só uma explicaçãozinha de como funciona o índice, para que vocês... Eu acho importante saber, de repente, esses pequenos detalhes que fazem diferença na hora de vocês interpretarem o resultado. Tá? Então, isso aqui sempre foi assim. É uma coisa... Na verdade, assim, isso aqui é uma simulação, não é idêntico, mas é uma simulação do índice cluster que a gente tem no SQL Server. Então, quer dizer, o índice cluster, você tem nas páginas de nível mais alto do índice, ponteiros para outras páginas de índice. E as páginas leafs, quer dizer, as folhas dessa árvore de índice, elas são o quê? São as páginas de dados no índice cluster. Então, quer dizer, só que o índice cluster só pode ter um por tabela, que é a ordem física de armazenamento. Enquanto o Firebird consegue basicamente o mesmo benefício do índice cluster, quer dizer, ele vai fazer leituras de blocos sequenciais, os registros vão estar... fazer uma simulação, como ele vai ler a página de dados de uma forma contínua, acaba sendo parecido com a performance do índice cluster. Só que ele faz isso para todos os índices. Então é por isso que você não tem índice cluster no Firebird. Uma outra característica que o índice, essa forma de trabalhar com o índice dá para a gente, é a combinação de índices. Por exemplo, eu posso ter um índice aqui, por exemplo, ainda simulando minha tabela de amigos ali, em que eu tenho um índice baseado no meu campo de nome e um outro índice baseado no campo de data de nascimento. Eu tendo esses dois índices, o Firebird consegue tratar isso em tempo de execução, como se eu tivesse um índice composto, baseado em nome e nascimento. Tá? Quer dizer, ele faz uma simulação desses índices compostos on the fly. De acordo com a pesquisa, se ele puder usar mais de um índice, ele vai usar e tornar ele como se fosse um índice composto. Isso aqui também permite utilizar mais de um índice para condições de OR. Eu vou mostrar exatamente como funciona isso aqui para vocês agora em seguida. Vamos lá. Pensando que eu tenho a minha tabela de amigos e que eu fiz a query de select, asterisco from amigos, where nome like Mar, and nascimento, between, e deu um período aqui de 1/1 de 74 e 31/12 de 74. O otimizador do Firebird ele vai identificar que esses dois índices podem ajudar na pesquisa. Então o que ele vai fazer? Lembra aquele nosso primeiro passo em que ele lia as páginas de índice e montava um bitmap de quais são as páginas válidas para ele fazer a pesquisa? Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Então ele vai ler o índice de nome e ele vai identificar que na página 2, na página... Opa, eu passei um aqui. Ele vai identificar que na página 2, na página 4, na página 7, na 5, na 7, na 9 e na 13, contém registros cujo nome do meu amigo comece com Mar. Então ele vai montar esse bitmap, que contém as páginas 2, 4, 5, 9 e 13. Depois ele vai fazer a mesma pesquisa no índice de nascimento, e vai identificar que as páginas 2, 3, 5, 8, 10, 11 e 13 contêm registros com a data de nascimento no período que eu indiquei. Bem, então assim, se eu estou querendo pegar todo mundo que comece com Mar e que o nascimento seja naquele período, o que ele faz? Ele faz um AND desses dois bitmaps. Quer dizer, ele vai fazer a intersecção. As páginas do resultado da intersecção desses dois conjuntos são as páginas que tenham amigos que comecem com Mar e que tenham o nascimento naquele período. Então, quer dizer, ele vai ler as três páginas. Vai ler a página 2, a página 5 e a página 13. Então, quer dizer, isso aqui é uma simulação de um índice composto. Só que, assim, qual a vantagem disso? Primeiro, não precisa criar esse índice composto. Eu posso usar os índices de forma independente.
Por exemplo, se eu tivesse um índice composto em nome, vírgula, nascimento, se eu fosse pesquisar por nome, ele seria um índice válido. Se eu fosse pesquisar por nascimento, ele não é um índice válido, porque ele não é o início da chave. Então eu teria que ter um segundo índice só em nascimento. Agora, se eu tivesse um terceiro índice em telefone, então, quer dizer, eu quero saber todo mundo que o DDD é 11, por exemplo, de São Paulo. Então, quer dizer, eu também teria que ter um índice baseado em nome, composto com telefone. Então, não precisa. Com o Firebird você não precisa disso. Você cria um índice em cada coluna e ele vai fazer a junção disso quando ele achar que é conveniente. Tá? E vai te trazer o benefício. Você precisa de índice composto? Sim, você pode usar, pode ganhar performance, pode tudo. Mas, assim, no geral, você não precisa. Tá? No geral, você coloca, deixa sem a definição dos índices compostos e, de acordo com a necessidade, se por acaso tiver uma carry que ele não fizer essa combinação, você pode tentar fazer o índice composto para ver se é melhor. Por exemplo, nos meus sistemas, os únicos índices compostos que eu tenho são os índices para fazer algum tipo de integridade. Por exemplo, eu não quero ter 2 itens número 1 num pedido de venda. Então, eu crio uma unique constraint baseada em pedido de venda e item. Tá? Então, quer dizer, eu tenho um índice composto, mas não para pesquisa. Ele é feito índice composto para garantir integridade. Agora, a gente está falando sobre OR. Então, aqui eu tenho assim, um select parecido com aquele. Na verdade, não, escrevi certo. Eu tenho aqui um select asterisk from amigos, where nome like mar, or nascimento between aquele mesmo período. Então, o que o Firebird pode fazer nesse caso? A mesma coisa. Ele vai identificar os registros, vai montar um bitmap das páginas, dos registros que tem um nome igual que comecem com mar, e depois vai montar um bitmap dos registros que o nascimento seja naquele período que eu especifiquei. Só que agora, ao invés de fazer um end entre esses bitmaps, ele vai fazer um OR. Quer dizer, ao invés da intersecção, ele vai pegar a união dos dois conjuntos. Então, o que acontece? Ele vai pegar todas as páginas que contenham ou um ou outro. E aí ele vai fazer novamente depois a leitura baseado nesse result set aqui que ele fez, nesse bitmap final. Tá? Então ele vai saber que, olha, registros que atendem essa condição, eu tenho na página 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Não importa se por conta de um índice ou de outro, o que importa é que naquela página tem alguém que me interessa. Então, quer dizer, isso aqui também facilita bastante as pesquisas. Bem, então aqui assim, sobre combinação de índices, que é o que a gente estava falando agora. Quais são o que ele faz? Primeiro, cria um bitmap da página de dados para cada índice disponível. Combina esses bitmaps diferentes, usando AND ou OR, gerando um bitmap único no final. E depois, ao final disso, ele lê as páginas de dados relevantes, conforme o bitmap único, também na ordem de armazenamento, para seguir aquela mesma ideia de não ler mais uma página mais de uma vez, nem fazer uma leitura aleatória dentro do arquivo para ter que ter seek time toda hora. Com isso, qual o objetivo disso, né, ou a tendência que aconteça, é você reduzir, talvez até eliminar, a necessidade de índices compostos. Quando a gente fala de um campo, 2 campos, só cria o índice e acabou. Né? Mas assim, se você começa a pensar numa tabela mais complexa, uma tabela de pedido de venda, uma tabela de nota fiscal, ou qualquer coisa tipo, você tem vários campos indexados. Se você fosse criar todas as possibilidades de composição entre eles, de 2 índices, de 3 índices, você começa a ter problema de quantidade de índice. E outra, toda alteração, o índice ele ajuda na hora de fazer a pesquisa, mas toda alteração, quer dizer, insert, update, delete, ele acarreta um custo maior, porque além da atualização dos dados, tem que atualizar os índices. Então, ter índice demais também é ruim. Tem que ter os índices que interessam para agilizar a parte de pesquisa. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vocês ficam à vontade se quiserem perguntar alguma coisa, tá? Alexandre, no caso de você necessitar de fazer um subselect por um campo concatenado, tipo documento mais número de nome, dentre índice, subselect, campo concatenado de novo, qual seria o melhor? Eu vou mostrar alguns exemplos depois de carry, tá? Usando win, usando exists, algumas possibilidades. Na verdade, acho que é a próxima coisa que a gente vai falar aqui agora. Bom, sim, só para dar uma adiantada. Se você tem 2 campos, vamos dar um exemplo talvez que seja mais simples. Eu tenho nome, um campo chamado nome e outro campo chamado sobrenome. Se eu quiser buscar eu tenho um campo lá chamado full name, que é o nome e sobrenome. Se eu quiser buscar usando um operador de concatenação, até o Firebird 1.5, isso ia ser uma pesquisa natural, porque você não tem um índice baseado naquele campo. Com o Firebird 2.0, você consegue ter índices baseados em expressões. Então, se você criar um índice exatamente com aquela expressão que você está usando na pesquisa,
será uma pesquisa indexada. Tá? Agora, se tiver qualquer coisinha diferente, se ele não for exatamente igual, ele vai fazer uma pesquisa natural. Mesmo que essa mudança que você fez, vamos falar assim, na forma de gerar, se você concatenou com um espaço no meio ou um espaço no final, que de repente seria irrelevante para a pesquisa, mas se a função que gerou aquele resultado é diferente, vai acabar sendo uma pesquisa natural. Bom. Oi. Uma pergunta, no caso de ter 10 campos com baixa seletividade, se eu fizer um índice composto entre eles, de uma maneira de seletivo, isso ajuda? Desde que você na pesquisa for pesquisar pelos 3 campos. Sim, não, isso já É? já é pesquisado. Tá, então aí sim ajuda. Criar um índice composto, ou eu posso deixar 3 índices separados que ele faz automaticamente? Aí assim, ele vai fazer a junção automática dos 3 índices, se você tiver. Tá? Agora sim, provavelmente você vai ter uma performance melhor se tiver um índice composto nesse caso. Porque você vai sempre fazer a pesquisa pelos 3 campos. Então aí vale a pena. Agora, se você fosse pesquisar, por exemplo, sei lá, eu tenho um índice baseado em estado, cidade e bairro. Vamos falar dos 3. Tá? Nessa ordem, estado, primeiro campo, cidade, segundo, bairro, terceiro. Se eu sempre for pesquisar, eu informar eu quero saber todos os moradores do estado tal, cidade tal, bairro tal. Se eu fizer essa pesquisa sempre, vale a pena eu ter um índice composto. Agora sim, se eu quiser depois, quais são só os moradores da cidade de Santo André, da cidade de São Bernardo, da cidade de Piracicaba, esse índice não vai valer para nada para essa pesquisa, porque a cidade está no meio do índice. Tá? Então, quer dizer, a única coisa que poderia me ajudar esse índice, e aí o otimizador ele ia ver se vale a pena ou não utilizar o índice, seria se eu pesquisasse por estado ou por estado e por cidade. Quer dizer, eu tenho que usar sempre os índices, os campos do começo do índice. Né? Tá? Bom, algumas informações ainda sobre funcionamento de índice. Os índices no Firebird eles não são bidirecionais. Quer dizer assim, faz diferença eu criar um índice ascending ou descending. Quer dizer, ele tem diferença. Por exemplo, se eu fizer um min, eu usar a função min, eu quero pegar o menor valor. Se eu tiver um índice ascendente, eu vou ter benefício disso aí. Agora, se eu quiser pegar o maior número, vamos supor, qual é o meu maior número de pedido de venda? Se eu tiver simplesmente um índice, criar um índice no campo número do pedido de venda e não definir nada, ele por natureza é um índice ascendente. Esse índice ascendente não me ajuda em nada, por exemplo, uma operação de max. Se eu tiver com frequência um select max de número para um pedido de venda, vale a pena eu ter um índice descendente. Para a busca de equalidade não faz diferença, tanto ascendente ou descendente, ele serve da mesma forma. Tá? Quando você cria, na verdade sim, o primary key seria uma constraint, quer dizer assim, é uma regra, né, dentro do banco. Todas as regras, que sejam primary key, foreign key ou unique constraint, o Firebird automaticamente cria um índice. Tá? Quer dizer, ele já faz isso para você. Então assim, se você criar um segundo índice com o mesmo campo, até às vezes o otimizador se confunde. Tá? Assim, se você tiver uma primary key em um campo e depois você criar um segundo índice comum nele, primeiro que não tem sentido, já que o índice é criado, né? Mas se você tiver esse tipo de coisa, você pode até confundir de repente o otimizador e ele fala assim, eu não sei se eu uso ou esse índice, eu não vou nenhum dos dois. Então quer dizer, pode ter esse tipo de problema. Quando a primary key for composta mais no campo, ele cria, por exemplo, 3 campos, ele cria 3 índices separados ou um? Não. Se a primary key é composta, o índice é um índice só composto. Então você verifica uma consulta, então você for daquela... Exatamente, buscando na ordem da criação dos campos. Daí caberia criar um índice como parte desse campo ou não? Sim, se você fizer pesquisa com frequência, sim. Por exemplo, eu tenho um primary key... É que assim, é tão difícil eu falar em primary key composta, porque eu nunca crio primary key compostos, é contra meu princípio. Mas vamos lá. Vamos pensar assim, eu tenho o meu campo de... Um exemplo clássico, pedido de venda e item. Qual que seria a primary key dessa tabela? O número do pedido, vírgula, o item. Tá? Então, se eu quiser pesquisar pelo número do pedido, o índice da primary key vai me ajudar. Se eu quiser pesquisar pelo item, não. Porque se eu quiser assim, select asterisk from item de pedido where item igual a 1, o índice não vai me servir para nada, o índice criado da primary key. Porque não tem como ele usar uma parte do meio do índice. Né? Aí você teria que criar um segundo índice só com aquele campo. Ou começando com aquele campo, se for um composto.
Eu não estou vendo, eu gosto de ver. Ah, oi. Se você especifica o colete na definição do campo, é sempre interessante especificar na construção da SQL? Você fala na hora de fazer um select, alguma coisa assim? Isso, você define o colete, por exemplo, o item CDR. Aí na hora de fazer o select, você deve especificar isso também? Não precisa. A não ser que, por exemplo, porque na verdade assim, o que o colete é? O colete é uma regra de ordenação, basicamente, não é só isso, né? Mas é basicamente uma regra de como tratar esses, como tratar como que eu devo tratar como que essa linguagem trata para fazer ordenação. Então, por exemplo, assim, se você tiver um campo que você definiu como IMPTBR, em que ele é case insensitive, accent sensitive. Se por acaso você quiser em um momento fazer uma pesquisa ou uma ordenação que seja binária, ou então assim que use ASCII, quer dizer, um caractere set diferente, ou na verdade um collation diferente, né, quer dizer, você quer uma ordem diferente, aí você especifica aqui qual colete você quer ordenar. Mas por padrão ele usa a definição do campo. Tá? Não é preciso fazer nenhum tipo de mudança. Mas se você não usar o da tabela, você vai perder o índice. Vai. Vamos supor, se for é que assim, ordenação, o Firebird faz ordenação por índice, mas assim, geralmente é a última opção. Tá? Geralmente ele não é o ideal. É mais rápido você trazer os dados para a memória, fora de ordem, e fazer um quick sort em memória, do que você ler daquela forma que eu mostrei na leitura indexada comum, que geralmente o pessoal chama de index walking, quer dizer, você vai andando pelo índice, conforme você anda, você lê os dados. Tá? Quer dizer, aí você vai trazer os dados já em ordem. Só que isso você tem essa história de ficar pulando de página em página, que geralmente traz uma performance pior. Tá? Então, geralmente, quando a gente for falar de planos, eu vou mostrar os dois casos para vocês aqui. Geralmente é melhor você trazer tudo e fazer um quick sort em memória e apresentar o resultado. Tá? Mas sim, se você mudar o colete, se ele fosse fazer uma navegação pelo índice, ele não ia poder fazer, porque o índice ia estar numa ordem diferente do que você está trazendo. Bom, continuando aqui. Os índices são sujos. O que isso quer dizer? O índice ele não tem um contexto de transação. Tá? Então, quer dizer assim, se tem uma transação número 1, está inserindo dados, não está comitado ainda. Uma transação número 2 é iniciada. Se você vai fazer um select ou o que for, ele enxerga as entradas de índice da transação número 1, que já foi feita, ou insert ou delete ou o que for. Quer dizer, ele vai. Então, assim, como que ele pode saber se aquele índice reflete um valor válido para a minha visão da query? Ele olha o índice e monta aquele bitmap de quais páginas de dados existem entradas teoricamente válidas, aí ele vai na página de dados, lê o registro e pelo registro ele sabe qual a transação que criou aquele registro ou aquela versão do registro, e aí sim ele vai decidir se aquele registro é visível ou não para a transação que está fazendo o select. Então pode ser que de repente, pelo bitmap, o Firebird chegou à conclusão que ele tem que ler a página número 5. Ele vai lá na página número 5, encontra um registro que atende aquele critério que ele define no where ou qualquer coisa do tipo, só que ele chega à conclusão que aquele registro não é visível para a transação dele. Então o que ele faz? Ele leu a página número 5, mas ele ignorou aquela página número 5, porque ele não tem nenhum registro ali que é válido. Quer dizer, é impossível para o Firebird resolver uma query simplesmente lendo os índices. Existem alguns bancos que fazem isso, o Oracle, acho que a SQL Server também, mas quando trabalha com lock, porque aí você faz um lock no registro, então o que você vê ali é o que a tua transação pode ver. Tá? Então assim, quer dizer, o que tiver no índice é válido. O Firebird não, como ele não trabalha com esse tipo de lock, ele enxerga no índice todas as variações de um determinado registro, ou todos os registros que estão no banco, independente se ele é visível ou não para a transação que está fazendo a pesquisa. Tá? Então, quer dizer, sempre tem que ir e ler a página de dados. Aí a pergunta mais comum que é feita nessa hora é, tá bom, então por que não coloca o dado da transação, a informação de transação no índice também? Para que ele possa ler o índice e chegar à conclusão de que vale a pena não precisar ler a página de dados. Então assim, primeiro, o índice ia ficar maior em questão de tamanho. Quanto maior o índice, menos entradas de índices a gente vai ter por página. Quanto menor o número de entradas, mais páginas de índice a gente vai ter. Quanto mais páginas de índice a gente tiver, mais leituras a gente tem que fazer. E quanto mais a gente conseguir reduzir o I/O, melhor vai ser a nossa performance. Então, quer dizer assim, vale a pena você trocar
leitura em disco por processamento, porque o disco é sempre a parte mais lenta. Um segundo ponto seria o seguinte: na hora que você faz um commit da transação ou coisa do tipo, você ia ter que atualizar os índices também, para falar, isso aqui está válido, isso aqui não está válido. Então, quer dizer, você ia aumentar a quantidade de writes, de escritas que você teria que fazer no banco no momento de fazer um commit ou coisa do tipo. Então, quer dizer, você ia perder o ganho em ter essa informação lá, na verdade não é ganho, é perda. Então, sempre vai ler os dados. Uma coisa importante também na questão dos índices é manter as estatísticas em dia. Quer dizer, as estatísticas é a base de como o otimizador vai escolher os índices. Então, estando as estatísticas em dia, vai ser legal para o otimizador escolher. Se estiver fora estiver desatualizada, provavelmente ele vai escolher um índice ruim, ou não escolher o melhor índice para a questão. E fazer um rebalanceamento dos índices de tempo em tempo. Não precisa ser uma coisa muito frequente, mas de vez em quando é bom fazer. A árvore que o Firebird mantém dos índices, ela tende a ficar bem estabilizada. Mas se você fizer alguma operação assim muito escabrosa, fizer uma pancada de inset, uma pancada de delete, uma coisa e depois apagar em seguida, esse tipo de coisa, você pode acabar desbalanceando. Então assim, de tempos em tempos, aquele dia que você vai parar o sistema fazer uma atualização, que você vai tirar o usuário do ar, aproveita e faz um backup restore, que ele vai rebalancear os índices. Na verdade, para você rebalancear o índice, não precisa fazer um backup restore. Basta você torna o índice inativo com o comando alterindex active ou inactive, e depois faz ele ativo de novo. Seria o equivalente a você dar um drop e recreate do índice. Tá? Só que acontece, você não consegue deixar inativo um índice criado pelo sistema, que são os índices de foreign key, primary key e unique constraint. Então assim, se você quer balancear tudo, não tem jeito, é um backup restore mesmo. Bem, otimizador. O ideal, sempre, é dar preferência para o join padrão SQL 92, que é aquele join que você faz, select, asterisco, from, where, from tabela A, join, tabela B, join, tabela C, e assim vai. O SQL 89 seria aquele select, asterisco, from, tabela A, vírgula, tabela B, vírgula, tabela C, e depois no where você coloca as condições de ligação. Por que é melhor? Primeiro, é mais fácil para você entender a query, que você diferencia o que é condição de ligação, quer dizer, a condição do join, do que é condição de filtro. Quer dizer, condição do join fica no join, condição de filtro vai lá para o where. Tá? E facilita também a vida do otimizador. Outra coisa é, deixe o otimizador trabalhar. Não force plano. Nunca force plano de execução. A não ser que, assim, último caso, não tem solução, aí você vai e força. Porque assim, a partir do momento que você definiu um plano fixo, você simplesmente desligou o otimizador para aquela query. Tá? Então quer dizer, você desligou, acabou com o otimizador, você não dá chance nenhuma dele escolher um plano legal. E outra, o plano pode variar de acordo com a distribuição dos dados dentro da sua tabela. Se você vai fazer hoje o que pode ser um plano bom para uma tabela pequena, pode se tornar um plano ruim para uma tabela grande. Ou se você vai fazer uma pesquisa diferente, coisa assim. Então, o que você pode fazer para ajudar o otimizador é dar dicas. Como que essas dicas são feitas? Através de adição de zero a campos numéricos ou datas e concatenação de uma string vazia aos campos string. Como? Parecido com a pergunta que ela fez. Vamos supor, se eu tiver um índice, sei lá, vamos supor, em estado, é ruim aquele índice, eu não quero que ele use. E vamos supor, ele é um campo caractere, um campo string. Se eu concatenar uma string vazia a esse campo, eu não mudo o conteúdo dele e ao mesmo tempo eu não tenho um índice com aquela característica. Então se eu não tenho um índice, o otimizador não tem como utilizar índice. Ele vai ignorar aquele índice e buscar um índice melhor. Deixar os alter joins para o final da query. Tá? Quer dizer assim, se você tiver uma query que tem join, inner join, né, que é o join comum, e os alter joins, seja left ou right ou full alter ou o que for, sempre deixe os alter joins para o final. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês aqui em seguida do que isso pode trazer. E assim, um comentário só, o Firebird ele tem várias melhorias na questão do otimizador. Só que algumas queries no Firebird 2.0 são mais lentas que 1.5. Tá? Por exemplo, um caso clássico é quando você usa not in. Quando você faz not in e um subselect no Firebird 1.5, ele faz uma pesquisa indexada. No Firebird 2.0, ele não usa índice para aquela subquery. Então ela fica extremamente lenta. Pô, mas por que fizeram isso? Pelo simples fato de que o Firebird 1.5 podia trazer resultados errados ou não sempre consistentes quando você tivesse null dentro daquela subquery.
Então, assim, a única forma de resolver isso no Firebird 2 foi, quer dizer, sempre assim, é melhor você trazer um resultado correto e lento do que um resultado rápido e errado. Tá? Então, assim, para fazer isso, a opção foi não usar índice quando tem not em subcarries. Bom, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de algumas carries para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu vou mostrar, a minha intenção era mostrar vários exemplos de carries para que vocês fossem acompanhando a evolução do plano e entendendo. Eu não sei se isso aqui vai dar tempo. Então, assim, eu vou mostrar algumas e vou tentar mostrar as mais importantes. Se der tempo, no final eu posso voltar aqui e mostrar mais alguns exemplos, tá? Não, eu vou vir para cá. Ali era só, na verdade, o texto. Dá para ver esse aqui ou não? Não? Então vocês vão ter que acreditar em mim, eu vou ler para vocês. Aqui eu não vou conseguir aumentar a fonte. Tá. Bom, o que eu estou fazendo aqui? É que aqui eu queria que vocês vissem, na verdade, a execução. Tá? O plano de execução. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um select e.nome, pv.número, from, empresa E, join, cliente C, on, c.empresa.id igual a e.empresa.id. Então quer dizer que eu fiz o quê? Um join entre empresa e cliente e estou fazendo um outro join com pedido de venda, on, pv.cliente.id igual a c.empresa.id. Quer dizer, é um join com 3 tabelas, empresa com cliente com pedido. Tá? Oi? Inner. Se você não colocar o join sem o inner, ele é inner. Ele é um inner join. A não ser que você coloque left ou right, ele é um inner. Aqui isso aqui é uma ferramentinha que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Ele faz ela demora um pouquinho porque ele acaba fazendo um fetch all dos registros, tá? Mas vamos lá. O que eu tenho aqui? Isso aqui dá para ver? Não. Que bom! Vamos lá, vocês recomendaram que eu mudasse no Notepad, é isso? No Notepad não, vou colocar no WordPad, né? Aqui é a Karen. Assim dá pra ver? Vocês estão cegos demais, pelo amor de Deus. Tá bom agora? Vamos lá. Bom, o que essa carry fez? Tá? Então eu tinha uma leitura da tabela de empresa, da tabela de cliente e da tabela de pedido. Eu não coloquei nenhuma cláusula de where ali. Tá? Então, assim, como é que o otimizador escolheu fazer essa execução? Ele começou pela tabela de cliente e fez natural, quer dizer, ele leu a tabela inteira, não tinha nenhuma condição de where, não tinha nada. Depois ele leu a tabela de empresa, usando o índice da primária key criada. Tá? E depois ele leu a tabela de pedido de venda, usando o índice criado pela foreign key do cliente. Tá? Então aqui eu tenho o tempo de prepare, o tempo de execução e o tempo de fetch. E aqui eu tenho algumas informações de quantas leituras indexadas teve, quantas leituras na tabela de empresa, na tabela de pedido e na tabela de cliente, dizendo que foi sequencial. Voltando aqui, que acho que dá para ver um pouquinho melhor, tá? A gente tem o que aconteceu. Tá? Então, isso aqui, na verdade, eu queria mostrar algumas evoluções de planos para que vocês pudessem acompanhar. Tá? Eu vou colocar aqui um where, só para exemplificar. Então, eu estou colocando aqui where e.nome like alpha. E vou executar essa minha mesma carry. Ele fez a execução. Agora, vamos voltar aqui primeiro ao plano. Vocês estão me dando trabalho, agora eu não consigo mais ter tudo numa tela só aqui. Mas vocês não precisam ver, vocês têm que acreditar no que eu falo. Vamos lá. Agora, ao invés, na carry anterior, ele tinha começado pela tabela de cliente como primeira.
da execução. Dessa vez ele começou pela tabela de empresa. Por quê? Ele sempre tenta começar pela tabela que oferece a menor quantidade de registros. Quer dizer, agora eu tenho um filtro na empresa.nome. Então ele começou por ali. Então ele começou pela tabela de empresa, usando o índice de nome. Depois ele fez um join com a tabela de cliente, usando a primary key de cliente. E depois ele fez o join com o pedido. E aí o tempo de execução de 15 milissegundos e tudo mais. E agora as leituras. Ele teve 4 leituras indexadas na tabela de cliente, 6 indexadas em empresa e 437 na tabela de pedido. Quer dizer, tem 437 pedidos aquela empresa. Tá? E aqui no gráfico a gente consegue ver a diferença. Tá? Mesma coisa, se eu inverter aqui e colocar um filtro em pedido, eu estou colocando aqui a data de registro do pedido igual a 2007 01 08. Então, ao fazer a execução, agora o plano começou por onde? Pela tabela de pedido. Então, quer dizer, ele começou pela tabela de pedido porque é lá que ele conseguia aplicar o filtro. Tá? Usou o índice de data de registro. Depois ele fez o join com a tabela de cliente, usando a primary key de cliente, e depois com a tabela de empresa, usando a primary key de empresa. Então, quer dizer, vocês podem ver que o plano muda bastante de acordo com os filtros que eu estou aplicando. Tá? Então, quer dizer, por isso nunca é bom você forçar plano na query. Um outro exemplo que eu queria dar aqui para vocês é com subselect. Então aqui eu tenho, por exemplo, um select E, né, na minha tabela de empresa, a empresa ID, e um count na tabela de pedido para aquela empresa. Tá? Então, eu vou mostrar o código da empresa e quantos pedidos ela tem. Então ele mostrou aqui, um monte de empresa com 0 e tudo mais. Isso aqui não interessa. Vamos dar uma olhada no plano. Vamos voltar aqui para o Notepad. Então, aqui como que ele fez? Eu tenho 2 plans aqui, tá vendo? Um plan e um outro plan. Por que que dessa vez foi diferente? Porque eu tenho aquela subselect. Esse aqui é o plan do meu select principal e esse aqui do subselect. Então, quer dizer, como eu não coloquei nenhum filtro novamente na empresa, ele fez na empresa natural e depois, pelo pedido de venda, ele fez usando um índice. E aí ele tem as leituras, que foram 4.092 sequenciais em empresa e 39.161 indexados em pedido. Por quê? Porque ele executou várias vezes essa carry aí para os pedidos. Tá? Aquela história que eu falei do left join, sempre colocar os outer joins para o final. Vamos dar uma olhadinha nisso, por que isso é importante. Isso aqui eu já mostrei. Vou mostrar aqui a combinação de índice que a gente falou. Aqui eu tenho uma combinação com end, tá? Eu vou mostrar só ela, só que já dá para vocês terem uma ideia. Não combinou nada, mentiroso. Aqui também coloquei no lugar errado. Não tenho. Pronto, faltou o alias. O Firebird não deixa errar. Eu coloquei aqui o nome da tabela e não defini o alias, depois eu referenciei como alias aqui. Bom, aqui no meu plano é uma carry bem parecida com aquela que eu defini lá no exemplo, tá? Eu fiz uma pesquisa pelo código de empresa e por vencimento. Aqui no meu plano, se a gente olhar, a gente vai ver que tem uma combinação de índices.
Quer dizer, ele usou dois índices para a tabela de títulos a receber aqui no caso. Ele usou o índice da empresa e usou o índice de vencimento. Tá? Quer dizer, ele fez aquela combinação que a gente estava falando logo no início. Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora sobre os índices ascending e descending. Eu vou mostrar isso aqui também para vocês. Eu estou fazendo aqui um select min de número de pedido de venda. Então assim, ele fez 3 leituras indexadas. Ponto final. Fiz certo? Fiz. Eu peguei o min de vencimento de um título a receber. Qual é a menor data de vencimento? Ele fez 3 leituras indexadas e usou um índice baseado no meu... que está baseado na minha data de vencimento. Agora, se eu quiser pegar a maior, qual é a minha maior data de vencimento? Tá, estou fazendo um max aqui. Não sei se eu escrevi de novo. Ó, tá vendo como dá para ver? A pessoa está até corrigindo que eu escrevi errado. As leituras foram sequenciais. Tá? Então, quer dizer, por quê? Porque eu não tenho um índice descending no vencimento. Tá? Então, aí é aquela história da importância dos índices ascending e descending. Dá uma olhadinha agora em alter join. Isso aqui é uma coisa bem importante, porque é bem comum fazer isso. Eu vou colocar essa query no Notepad para vocês verem. Assim, teoricamente, o que tem de errado nisso aqui? Nada. Tá? Quer dizer, fiz um select, alguns campos, peguei minha tabela de pedido de venda, fiz um join com a minha tabela de itens, fiz um left join com nota, eu posso ter itens que foram faturados ou que não foram faturados. Depois eu fiz um join com aqui é o item da nota fiscal, na verdade. Fiz um outro left join com nota fiscal e no final fiz um join com a empresa, tá? De um determinado cliente. Vamos executar isso aqui e vamos ver o que ele faz. Vai demorar um pouquinho porque esse é para ser justamente lento. A única diferença que eu vou fazer, eu vou mudar isso aqui, eu vou colocar aqui, antes do meu primeiro left join. Tá? Então eu defini todos os joins, join, join, e depois eu começo com os left joins, com os alter joins. Tá? Bom, executou, como que ele fez? Olha lá, ele saiu lendo pedido de venda de forma natural, depois saiu fazendo leituras indexadas. Só que assim, olha a quantidade de leituras, 59 mil, 58 mil, 58 mil, 60 mil. Quer dizer, ele usou o filtro. Eu coloquei um where lá na empresa, ponto nome, lembra? Ele usou o índice, não usou. Aqui, sabe, ele usou aqui, o índice que está aqui é o do primary key da empresa. Tá? Se eu fizer essa mudança, colocar esse join aqui, simplesmente isso, antes dos left joins, tá? E executar novamente, deu notavelmente diferente, tá? E se você olhar, onde a gente está falando de 50 mil leituras indexadas, a gente está falando de 500 agora, 6 na empresa. Então, quer dizer, toda a diferença está onde? Quando o Firebird encontra um alter join, lembra aquela história da ordem das tabelas que ele faz a leitura? Isso é importante, quer dizer, é a ordem que ele vai fazer. Como se fosse uma série de loops alinhados, vamos falar assim, qual que é o que está mais externo? Sempre a tendência é que seja a tabela menor. Tá? Então é aquela que te oferece o filtro. Tá? Então assim, por que ele não usou então a tabela de empresa no começo? Se a gente olhar, deixa eu voltar aqui. Se eu executar vai demorar. Mas assim, a tabela de empresa, ela estava em última. Tá? E não fez o uso do índice. Por quê? Quando o Firebird só faz essa combinação de... qual que é a melhor a colocar primeiro? Ele faz uma combinação. Se eu tentar a primeira de pedido, não ficou legal o plano. Se eu tentar a primeira de item de pedido, não ficou legal. Quer dizer, ele vai fazendo essas combinações. Só que ele só combina as tabelas que estão antes de um alter join. Tá? O que tiver depois do alter join, ele não faz essa combinação.
Então, por isso que é importante você fazer essa mudança aí. Ô Alexandre, mas eu já percebi que muitas vezes se eu usar o subselect no lugar do alter join para relatório é mais rápido. Pode ser justamente por isso, porque a hora que você coloca os filtros, ele consegue fazer o filtro antes. Se você tenta colocar os... Tem que ver só carry, né? Mas tenta colocar os alter joins para o final, tá? Porque aí se você tiver uma cláusula de where que aplique as tabelas que não estão com alter join, ele vai conseguir colocar essas tabelas de início. Tá? Então, assim, mas em alguns casos é melhor você fazer um subselect, dependendo do caso, aí variar. Aí é tudo caso a caso, né? Não tem uma regra para definir. Certo? Quando essas tabelas vão aumentando de tamanho, algumas coisas ficam cada vez mais lentas. Sim. Tem alguma técnica ou algum macete para você deixar isso mais rápido? Tem. Sempre tem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui esse select. Na verdade eu tinha feito um monte de exemplo aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que acabar não vai dar tempo. Bom, vamos lá. Eu quero pegar todas as empresas que não são clientes. É basicamente isso que você está querendo. A gente tem 10 minutos, pessoal. Então aqui eu vou mostrar. Aqui eu estou fazendo. Isso aqui seria o clássico, que geralmente o pessoal faz. Tá? Quer dizer, pega todas as empresas onde o empresa ID aqui não not in e dá um subselect. Isso aqui é a pior coisa que vocês podem fazer. Tá? Isso aqui é a pior coisa que vocês podem fazer. Enquanto ele vai executando aí, que eu acho interessante vocês verem o número, para ter uma noção de quão gritante é a diferença, eu vou pegar alguns outros casos aqui e já ir copiando para... Não, mas provavelmente eu vou... É que assim, isso aqui é um banco de dados, vamos falar assim, meu que eu tenho, né? Então quer dizer, nem adiantaria eu disponibilizar as carries para vocês. Mas o que vai ter no CD é o slide da apresentação. Não só o slide, mas a gravação do que eu estou fazendo aqui, tudo mais, vocês vão poder rever isso aí depois. Oferecer o código dessas carries não faria muito sentido, porque vocês não vão ter o banco. Tá? Então não resolve muito. Vamos lá, vamos dar uma olhada no gráfico. Ele fez só 7.900.000 leituras não indexadas, tá? Para fazer aquele not-in. Vamos dar uma olhada em algumas alternativas de fazer isso aí. Nem sempre é a mesma coisa, depende muito da estrutura, tá? Eu vou falar principalmente dessa aqui com left join. Aqui eu estou fazendo o quê? Select empresa ID from empresa where. Ao invés de not in, eu estou colocando not exists. Aí eu tenho um subcarry que é select. Aqui eu coloquei mas poderia ser qualquer coisa. From cliente where. Cliente.empresa ID igual a empresa.empresa ID. Tá? Vamos dar uma olhada na execução. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver a diferença. Então assim, tanto em tempo quanto em leituras. Ali a gente estava falando de 7 milhões, aqui a gente está falando de 3 mil. Tá? Então assim, é gritante a diferença. Outra coisa, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo fazendo com o left join, como você disse. Tá? Então eu coloquei select empresa ID, from empresa, left join cliente, on cliente.empresa ID igual a empresa.empresa ID, where cliente.empresa ID is null. Isso aqui também é bem comum. Só que sim, isso aqui tende a ser rápido, tá? Ele já executou, o plano foi o mesmo, a execução foi o mesmo daquele do not exists. Tá? Assim, isso aqui tende a ser rápido. Então assim, a carry, o que ficaria ruim é se você usar o not in. Se você não usar o not in, está perdido. Você vai ver que ele fica ruim demais. Tá? Bom, aí precisaria dar uma olhada como você está fazendo qual o plano que está sendo usado, esse tipo de coisa, tá? Mas, porque assim, vamos lá, como que funciona isso aqui?
eu tenho uma tabela, vamos supor aqui no caso, estou pegando todas as empresas que não são clientes, tá? Quer dizer, tentando ver essa relação de órfão entre pai e filho aí. A tabela de empresa, ela vai ter que ser lida naturalmente, não tem opção. Então, quer dizer, você tem que olhar todas as empresas para ver qual que não tem. Tá? Então, quer dizer, não tem o que ser feito. Tá? Agora, a tabela de cliente vai ser uma leitura indexada. Você está procurando em cima de uma chave. Então, quer dizer, a tabela, é isso que a gente está vendo aqui. Ó. A tabela de empresa fez leituras naturais, tá? E para cada empresa, ele vai fazer uma leitura indexada na tabela de filho, vamos falar assim, para ver se ele é órfão ou não. Tá? Então, quer dizer assim, não pode ser tão lento assim também, tá? Mesmo aqui eu estou falando de uma tabela de 4.000 registros, não é grande coisa, pouco, bem pequena mesmo. Mas o tempo vai ser o quê? Basicamente essa varredura, você vai ter a quantidade de registros na tabela pai em leitura sequencial e a mesma quantidade de leituras indexadas na tabela filho. Isso não tem como escapar, você tem que olhar um por um para ver se tem. Tá. Uhum. Às vezes eu tenho a tabela pai, a nota fiscal. Eu quero saber as parcelas. Se eu tenho alguma nota com parcela, né? Então eu tenho que concatenar o tipo de documento mais o número. Mas o ideal seria você ter uma foreign key na tabela, vamos supor, nessa tabela de documento, indicando com o primário key da tabela, né? Esse seria o ideal. Bom, vou falar aqui assim, eu tinha outros exemplos dessas formas diferentes de escrever, tá? Mas eu nem vou passar por isso aí. Vamos lá, outras formas, como fazer a mudança de índice, aquela história que eu escrevi do mais zero e do concatenar lá, como que você pode fazer isso? Tá, eu tenho aqui um select, fiz um where de empresa, tá? Somei mais zero aqui no código da empresa e defini o vencimento e emissão. A hora que eu fizer a execução disso aqui, eu vou ter no meu plano quais índices foram usados. Foi usado o índice de recebimento e foi usado o índice de emissão. E não foi usado o índice da empresa. Por quê? Eu fiz o quê? Aquela soma do mais zero. Eu cheguei à conclusão que esse aqui não era o índice legal para usar, eu não quis que ele usasse. Coloquei aqui, mais zero, ele não vai usar o índice. Se eu tirar isso aqui, ele vai usar o índice. Aqui, na verdade, eu estou tentando fazer um plano pior, tá? Não, na verdade, melhor, mas é só para exemplificar. Aqui, agora, ele usou o índice da empresa e o índice de vencimento. E optou por ignorar o índice de emissão. Então, quer dizer, essas são as dicas assim, de como você pode fazer para ignorar um índice ruim, para ter um plano melhor. Somar mais zero no campo. O contrário, forçar ele a ignorar o índice. Se você forçar o plano... Não. É que assim, você forçando ele a ignorar um índice ruim, a tendência é que ele use um outro índice bom. Para você forçar usar um índice específico, só forçando o plano. Se você forçar o plano, não vai ser legal. Não é legal porque você vai estar deixando aquele plano fixo. Né? Bem, eu queria mostrar aqui também um exemplo. Eu vou mostrar rápido, eu vou diminuir as quantidades aqui, tá? Para que seja mais rápido possível, antes de eu ir para o GStat. Pelo menos eu quero mostrar assim, já que a gente está falando de performance, de coisas para melhorar a performance, vamos mostrar aqui umas diquinhas. Diferença entre usar prepared carry e unprepared carry. Vamos lá. Estou fazendo 1000 inserts numa tabela usando prepared carry. Demorou 672 milissegundos. Agora eu vou fazer usando unprepared carry. 1062 segundos. Tá? Aqui nos testes que eu estava fazendo com 10.000, dava o triplo. Aqui, aqui dá até para fazer. Vamos fazer com 10.000. Prepared, 3 segundos. 10.000 unprepared. Vai dar uns 10 segundos, 9 segundos e 800. Então, quer dizer, faz uma diferença muito grande quando você tem que fazer uma carga de dados, você usar as carries preparadas. Tá? Então, assim, deem prioridade para isso. Um outro exemplo também de... Aqui, assim, aí depois eu tenho exemplo com update, com select, mas a ordem de grandeza sempre geralmente é a mesma. É muito mais rápido você usar prepared carry. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Qual a diferença entre você usar exists e usar count? Tá? Por exemplo, quantas vezes vocês querem fazer a verificação da existência de um registro ou coisa do tipo, e vocês fazem um select count de, vamos supor, quero saber se um determinado cliente tem pedido, para ver se eu posso apagar aquele caso de cliente ou não. Então o que eu faço? Select count, asterisco from pedido, where
código do cliente igual a X. Tá? Você não precisa saber quantos pedidos tem, basta saber se tem ou não. Tá? Você não precisa usar o count, você pode usar o exists. Então você fazendo aqui o exists, executando 100 vezes só para poder ter o número, ele demorou 2 segundos. Se eu fizer o count, é a mesma instrução aqui, só que usando o count. Demora um pouco mais. Então, quer dizer, são pequenas coisas que vocês mudando no software de vocês conseguem ter uma performance bem melhor. Tá? Assim, são detalhes simples e fáceis de controlar. Bom, deixa ele aí, depois a gente volta e vê quanto tempo demorou. 30 segundos. Bom, para concluir, pessoal, porque assim o tempo acabou, tá? Então assim, eu vou passar, ainda tem, isso aqui a gente já conversou sobre o otimizador, e tem a história de estatísticas. Para você definir as estatísticas, você usa o comando set statistics. Aqui tem um códigozinho de uma procedure que faz automaticamente o recálculo de as estatísticas de todos os índices. Isso aqui vocês vão pegar facilmente depois, na hora que estiver com os slides, tá? Gstat, eu vou falar disso aqui voando para vocês, tá? No final também tem uma série de links para vocês lerem, que é bem interessante, são os artigos escritos pela Anne Harrison e detalha bastante o que é cada coisa. Que muito se fala de OIT, OATA, essas coisas assim, tá? O OIT, que é Oldest Interesting Transaction, é a última. O que é uma transação interessante? Ela é interessante quando ela é concorrente a uma outra. Ela fez alguma alteração que não está comitada, se ela foi feito rollback, ou se ela esteja em limbo. Limbo é quando você tem two-phase commit, que é transações entre 2 bancos. Tá? Isso aqui ela influencia no tamanho da máscara das transações que cada transação mantém. Toda vez que você inicia uma transação, ele pega desde a OIT até a transação atual e grava os estados que estão as transações. A transação está comitada, foi feito rollback, em qual estado que ela está, para poder saber como é a visão de cada transação para aquela transação que está em uso. Então, quer dizer, quanto mais antigo for esse número do OIT, quanto menor ele for, quanto for maior a distância, maior vai ser o tamanho dessa tabela que ele tem que manter. E quanto maior o tamanho da tabela, mais memória, mais processamento ele tem que fazer e acaba também degradando a performance. Tá? Então, ela influencia no tamanho da máscara. Quando os números eles se invertem, atual é menor do que anterior, dá um erro do banco, não é? Eu nunca vi isso. Teoricamente é impossível, né? Bom, aí você tem que assistir a palestra do Dmitry, ou ir lá falar com o Alexei. Os caras são especialistas em recuperar banco. Porque, assim, é um erro. Você teve um erro de consistência no teu banco de estrutura, né, cara? Tá? Porque a transação ela sempre vai aumentando, ela nunca pode diminuir. Bom, na execução do Gstat, o OIT é indicado como Oldest Transaction só. Ele não tem a palavra interesting no meio lá. Né? Isso pode gerar um pouquinho de confusão. Oldest Active Transaction. O que é isso? Teoricamente é rápida. É a última transação ativa. Não, não é. É a transação mais antiga que estava ativa quando a transação mais antiga, atualmente ativa, iniciou. Super claro, né? Super claro. Tá? Para que é isso? Porque na verdade é o seguinte, o que a OAT define? O OAT define o que pode ser feito de garbage collector, o que pode ser removido do banco. Então assim, tudo que tiver menor que a OAT pode ser removido. Agora sim, por que ela é a mais antiga de quando a mais antiga começou? Porque assim, quando a mais antiga começou, tinha transações que não estavam comitadas, quer dizer, elas estavam ativas. As alterações daquelas transações que estavam ativas não podem ser vistas pela transação. Por exemplo, eu tenho a transação 10, fez um insert, não comitou. Tem uma 11, tá? Estou fazendo alguma coisa. A minha transação 11 não pode ver nada da 10. Tá? Porque ela não está comitada ainda. Aí, a transação 10 comitou. A última ativa, nesse momento, é a 10. Mas a OAT aqui seria... Desculpa, a última ativa seria a 11. A OAT seria a 10. Porque para a transação 11, a 10 estava ativa quando ela começou. Eu vou iniciar uma 12. A mais antiga, no momento em que iniciou a 12, que está ativa, é a 11. Só que ela não pode apagar nada ou mudar nada que a transação 10 fez. Por quê? A transação 10 ainda tem que ser vista, as alterações antes dela, pela transação 11.
Então, quer dizer, por isso que é a mais antiga que está ativa, quando a transação mais antiga está ativa. Tá? Assim, eu queria explicar um pouquinho mais até isso aí, não sei se deu para entender bem ou não, mas eu vou acelerar para poder perder o mínimo possível de conteúdo aqui que eu queria passar para vocês. Tá? Aqui é o que eu já falei, qualquer versão de registro que tenha sido comitada, que seja mais antiga que a OAT, pode ser removida, que é lixo. Garbage collection é o processo de remoção de lixo. Não é a mesma coisa que sweep. Tá? Ele pode remover todas as versões de registros antes que estão menor que a OAT. Tá? Depois aqui tem opções, como eles podem ser executados e tudo mais. O sweep, além de um garbage collection, como ele acessa cada registro, ele força o garbage collection. Tá? Ele faz a movimentação daquele OIT. Então, o sweep é a única coisa que faz o OIT mover. Então, quer dizer, para diminuir o tamanho daquela máscara. Então, faça um sweep no seu banco com frequência para que a OIT não fique muito defasada. Hein? Tá. E aqui, vocês vão ter esses dados aqui. Tá? Leiam esses documentos, vocês vão ver que aí explica tudo direitinho o que é cada coisa. Tá? E aqui tem um pouquinho de estatística do banco, mas infelizmente eu acho que vou ter que parar por aqui. O próximo palestrante está aí já ou não? Tá, pessoal? Assim, alguém quer fazer uma pergunta rápida? Não, então vamos embora. Obrigado, pessoal. Cara, desculpa aí, bicho. Começou um pouco atrasado. Começou, cara. E aqui o pendrive ainda não veio pra cá, né? Você ficou sabendo disso, né? O pendrive ele veio vazio. Ah, então não gravou? Não, aí o Paulo foi pegar. Ah, Eu tá. dou o stop aqui. Dá stop.